Humana Ideia, com Fernando Moraes. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso Humana Ideia, o humano fazendo a diferença aqui na tela da Band+. O humano no espectro do protagon, do grego, sim, aquele que não esmorece diante das adversidades, não é o principal, o que aparece mais, o que tem mais curtidas, seguidores, não, é aquele que faz a diferença e impacta a vida das pessoas à sua volta, sendo sempre o protagonista da vida, do tempo e das coisas. E hoje um convidado muito especial, numa pauta tão oportuna, tão importante, falar de cultura, educação, com ele, André Martins, ele que é gerente regional do SESI Campinas. André, que alegria recebê-lo aqui. Olá, Fernando, muito bom estar com você, muito bom estar no programa Humana Ideia, uma grande oportunidade de falar um pouco da nossa carreira, nossa trajetória. E dessa instituição tão importante, né? Isso, do que o SESI faz na Regional de Campinas, né? Então, eu fico muito feliz de estar com você. Eu que agradeço. Aliás, é uma pauta que eu já vinha há bastante tempo querendo trazê-lo aqui, né? O SESI, que historicamente, eu acho que dispensa comentário, não é verdade, André? Pela importância, não só no Brasil, aqui na região, mas a importância no mundo, né? Sim. Eu já vi, assim, projetos do SESI na África, eu vi, quando eu estive em África trabalhando, eu vi uma experiência do SESI em Angola. Sensacional. E você já está uma carreira mesmo, né? São 25 anos. É, uma carreira grande, na verdade, 25 anos numa segunda etapa, né? Segunda etapa? Já estou há 34 anos na instituição. Nossa, 34 Comecei anos. bem jovem. Jovem mesmo. Você é jovem, né? Jovem. Começou com quanto? 10 anos de idade? Comecei com 22 anos de idade. Coisa boa. Uma unidade em São Paulo. Sim. Né? E aí o esporte me trouxe até essa instituição, né? Fui jogador de voleibol por um tempo, tal, e aí comecei a conhecer o SESI, participei de umas atividades naquela unidade em São Paulo e lá eu comecei a minha carreira, né? E hoje, depois de passar por muitas unidades, muitos projetos na área de esporte, qualidade de vida principalmente, né? Atuo no SESI na Regional de Campinas, né? O SESI, que é uma instituição nacional, de âmbito nacional, que faz aí no pós-guerra a intenção, né, através dos empresários da época, de desenvolverem a sociedade de forma social, na área de educação, de esporte, promoção à saúde, qualidade de vida, né? Cultura, então, na cultura, esses empresários entenderam a importância de criar essa instituição para fazer o desenvolvimento social à época. E hoje, com mais de 75 anos de existência, está pujante aí no nosso cenário nacional. E um dos mais importantes do Sistema S, né? Porque o SESI tem um trabalho fundamental na educação. As escolas do SESI são escolas referenciadas, né? Inclusive ao ponto, né, de a experiência ser muito discutida até hoje no campo da educação, tanto particular como da educação pública, né? E o que se deve a isso, André? Qual que é o DNA do SESI? O SESI é uma instituição eminentemente criada para fazer educação. Né? Então, a educação, hoje no estado de São Paulo, são 142 unidades escolares com mais de 100 mil estudantes. Nossa, é uma rede grande, então. Uma das maiores redes do Brasil, né? Sim. E essa rede se expande, inclusive, para a sociedade como um todo, através de programas que desenvolvemos atualmente com municípios, com o governo do estado, né? Então, fazemos chegar a educação e desenvolvemos, através de formação de profissionais, de professores, né, da rede pública e gestores, trazemos a educação também, a melhoria do ensino, a educação para todas as pessoas, independente da classe salarial, enfim. Sim, não tenho dúvida. E eu acho muito legal, porque o SESI, ele foi além daquilo que ele se propõe, né? Além da sua rede, da sua atuação nas mais 142 unidades escolares. Vocês também fazem um trabalho junto às prefeituras, governo do estado, em parcerias com prefeituras, né? Eu vi um programa de vocês que eu gostei demais. Aliás, eu tenho eu acho que isso ia ser uma relação afetiva com a EJA. Sim. A Educação de Jovens e Adultos. E vocês criaram uma experiência lindíssima, né? Que une o ensino regular, de recuperar esse tempo, entre aspas, perdido, né? Para que esse jovem adulto possa voltar a estudar, conseguir fazer a sua formação de educação básica, o fundamental, o ensino médio, mas vocês alinharam conceitualmente a qualificação profissional também, né? Perfeito. Como é que foi isso? Como é que foi essa experiência? Então, de mãos dadas com o Senai, que é a instituição irmã, né? Co-irmã do SESI, a nova EJA, a EJA profissionalizante, né?
possibilita que os jovens, a partir de 15 anos, no ensino fundamental 2, e a partir dos 18 anos, no ensino médio, possam ter a formação regular, como você mesmo disse, né? Ter em um ano, ter a formação da educação de jovens e adultos e educação de jovens e adultos profissionalizante. Perfeito. Então, de mãos dadas com o Senai, a pessoa pode sair depois de um ano com ensino técnico, Sim. a formação técnica, né? Sim, e como isso é importante, né, André? Considerando, nas pautas de educação, eu que participo muito das rodas de educação, em especial na educação pública, quando se fala da EJA, sempre tem aquele ponto de interrogação. Porque, geralmente, a EJA, ela está ali dentro de uma rede de ensino, público ou privado, né? Mas ela é um dos componentes. E, na verdade, a EJA tem que ser tratada com muito mais atenção, né? Porque são jovens adultos que não estão mais na experiência da condução, do pai da pedagogia. Sim. Então, não há mais da andragogia, são adultos. Carregam experiências, bem freirianamente falando, carregam experiências, localismos. Então, não dá para você ficar só na questão do letramento ou da formação de conteúdos. Você tem que trazer também essa pessoa para o campo dela, a vida dela, para você trabalhar, né? Eu acho que vocês pensaram muito bem nisso, né? Acho que o primeiro emprego ou a possibilidade de se comportar bem numa entrevista de emprego, né? A pessoa, como você disse, precisa trabalhar. E a EJA, ela vai possibilitar que ela conclua os seus estudos, né? E ter a oportunidade, né? De começar a trabalhar. Então, uma qualificação profissional, né? Exatamente. E são qualificações, assim, de ciclos rápidos, né? São chamados cursos livres? Cursos livres que o Senai coloca à disposição, né? Sim. Para a obtenção do primeiro emprego. A ideia realmente é essa, né? Que a pessoa possa concluir os estudos e rapidamente se colocar no mercado de trabalho. Isso é fantástico, isso, né? Principalmente quem está procurando aí o seu lugar ao sol, né? Ainda mais com os índices de desemprego que o Brasil vem arrastando há muitos anos, né? Quanto isso é preocupante, em especial, não querendo ser redundante, com essa faixa etária de 18 a 24 anos de idade. Sim. Que precisa enfrentar o mercado de trabalho, tem que ter, além de uma boa formação sociointelectual, também tem que ter uma boa formação profissional, né? Que eu acho que é o grande desafio que não só o Sistema S, como os governos, como o governo do Estado, municipal, federal, tem que encampar, né, André? Perfeito. E eu aproveito, né, essa ocasião para convidar as pessoas que estejam nessa condição. As inscrições estão abertas no site www.cesesp.org.br. Tá, e no site acha todas as informações. Todas as informações. A parte documental, o que precisa, como deve fazer. A inscrição é online também? Online, totalmente interativa e de fácil acesso. As pessoas lá vão encontrar todas as informações que elas precisam no /educação. Que bom. Então, uma ideia hoje de interesse público, prestando serviço público também, porque é importantíssimo. O SESI, tradicionalmente, tem boas qualificações. Pessoal, não saiam daí. A gente vai para um rápido intervalo. Nessa conversa boa com o André Martins, ele que é gerente regional do SESI Campinas. Uma ideia. Volta já. Humanideia. Voltamos já. Humanideia, com Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humanideia, o humano fazendo a diferença aqui na tela da Band+. E hoje, gente, uma pauta muito legal, muito especial e de interesse público com ele, André Martins, ele que é gerente regional do SESI Campinas. André, no bloco anterior, você já deu um pouco aqui do cenário histórico, né? O SESI que foi criado, se eu não me engano, em 1946, né? Exato. Você até usou aí na expressão pós-guerra, um conjunto de lideranças, empresários se reuniram com esse objetivo, né, de formação social, profissional, educação, cultura. São muitas as frentes que o SESI encampa, né? Sim. E aí nós falamos da EJA, da educação de jovens e adultos. Você até aqui, se puder repetir, porque eu acho tão importante. Pessoas estão procurando aí, né, que por algum motivo da vida teve que parar a sua formação inicial, precisava trabalhar. E eu fui assim, viu, André? Eu não precisei parar, né? Felizmente eu não cheguei a parar os estudos, mas eu precisei trabalhar muito novo para compor renda. E essa é a realidade de milhões de jovens brasileiros. Sim. Que param, né, a sua formação para poder trabalhar e ajudar em casa. Então, assim, a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, ela é fundamental para fazer essa reparação no contexto, né? Sim. E você falou do site. Vamos repetir? O site é www.cesesp.org.br. E você que tem até 15 anos para frente e não concluiu o ensino fundamental 2, ou tem a partir de 18 anos e não concluiu o ensino médio, você é elegível participar desse programa. É fantástico. O SESI coloca à disposição. E além da formação regular,
também tem a formação profissional, né? A qualificação profissional. Profissional. Mas vamos falar mais aqui, porque o SESI tem muita coisa legal, né? Tem. E eu lembro aqui, falando com você, eu viajei no tempo, né? Porque eu fui criado na periferia e o SESI era um dos meus lugares favoritos para jogar futebol. Quando eu ia assim, eu ficava encantado com as quadras, tudo bem cuidado, tudo muito bem alinhado, né? E o SESI sempre teve essa participação societal muito ativa. Isso tem a ver também com uma forma que ele foi criado, né, André? De participação social. O SESI, ele vive organicamente onde ele está instalado. É a minha sensação, ou isso realmente faz parte da consolidação do SESI? É isso mesmo. É isso, né? O SESI, no estado de São Paulo, é uma instituição nacional, né? Sim. Mas no estado de São Paulo, nós temos 54 centros de atividades, os CATs, que a gente chama, né? E que as pessoas podem frequentar com as suas famílias, né? O acesso é prioritário para a categoria do trabalhador da indústria e seus dependentes, mas é aberto para toda a sociedade. Sim. Então, nós temos inúmeras atividades de qualidade de vida, esporte, promoção à saúde e cultura, né? Que são desenvolvidas para esse público. Então, durante a semana, de segunda a domingo, funcionam as quadras, as piscinas, os campos de futebol, as pistas de atletismo. Desenvolvemos vários programas para todas as faixas etárias. Então, desde crianças a partir dos 7 anos de idade, nós temos o programa SESI Esportes, onde várias modalidades esportivas, a formação do esporte de base. Depois as crianças passam por uma etapa, aquelas que se destacam para o treinamento esportivo e depois para o rendimento esportivo. O SESI mantém equipes de rendimento esportivo. De alta performance, de alta performance, equipes que representam, inclusive, atletas que representam o Brasil, seleção, né? O Brasil em competições internacionais, né? Sim. O vôlei é uma das coisas, uma das frentes mais, assim, de visibilidade, né? É uma das modalidades que tem uma visibilidade muito maior, grande, né? A atual equipe campeã da Superliga 2024, né? O SESI foi campeão na edição de 2024 e tem atletas na seleção brasileira que participaram nas Olimpíadas, enfim. Então, são várias possibilidades para crianças e jovens, né? E adultos e familiares, né? Frequentar as piscinas, as quadras, as academias que o SESI coloca à disposição, os programas de música, de cultura, né? Então, teatro, exposição, literatura, música, tudo a custo zero, né? Totalmente subsidiado pela indústria e de fácil acesso. Então, as pessoas nesse site que eu acabei de dizer, né? /meu SESI, é possível verificar toda a programação que as unidades possuem. Aqui em Campinas nós temos um centro cultural, um dos 5 grandes centros culturais do estado de São Paulo. É lindo, hein? É lindo, eu já o conheci. Muito bonito. Que tem programação, Fernando, ininterrupta de quarta a domingo, né? Com coisas belíssimas, né? De primeira grandeza. Por exemplo, no dia 28 de setembro teremos o show do Tony Garrido. Olha, que é totalmente gratuito, subsidiado pela indústria, né? Sim. E o acesso às pessoas. Eu vou esperar cerca de 3.700 pessoas no ginásio de esporte do SESI Campinas. Sim. Então, as pessoas vão poder ter acesso a essa programação, como a várias outras peças, espetáculos que eu acabei de citar. Eu tenho falado muito aqui, viu, André, sobre cultura aqui no Humana Ideia, porque, mais do que nunca, a gente tem que inocular, não só para quem oferta, para quem trabalha, para quem vive da cultura, mas para as pessoas compreenderem a importância dela na formação das pessoas, né? Eu vejo os países aí chamados, desenvolvidos, se você for em qualquer grade curricular, na Europa, nos Estados Unidos, eu fui agora recentemente ao Canadá, conhecer escolas no Canadá, todas, boa parte, todas as disciplinas transitam com a cultura no meio. Tem uma atividade cultural. E é importante a gente voltar a discutir sobre isso, né? Não ser um produto de prateleira. Tem gente que acha que cultura é uma coisa que tem acesso, ela é acessada através de uma ordem econômica. Quem tem mais, acessa mais. E não é. Tem muita coisa boa, né, André? E na visão do SESI é isso mesmo que você falou. O acesso à cultura, democratização do acesso, acho que é a principal ferramenta para a evolução de uma sociedade. Sim. Então, as pessoas que têm acesso, elas são mais... É um diferencial, né? Aliás, essa questão de acessar, né, as redes de cultura, isso é óbvio, né? Que a responsabilidade de escopo original é dos governos, né? São dos governos. Sim. O que as prefeituras estão fazendo nesse campo da política pública para ofertar cultura aos seus habitantes, o governo do estado, o governo federal, mas é tão fantástico quando você vê uma instituição, né, como o SESI, sendo fomentadora disso o tempo todo. Sim. E o SESI faz isso o tempo todo, né?
Vocês estão com um pacotão de novidades aí com relação à cultura, né? Sem dúvida. Inclusive, Orquestra Baquiana Filarmônica Olha, São Baquiana, Paulo, adoro. né? Sim. Dirigida pelo maestro João Carlos Martins. Baquiana Jovens, a oportunidade de novos músicos, né? Sim. A ingressarem a Baquiana Sede São Paulo. Sim. Em unidades específicas, né? Aulas de cordas, violão, violoncelo, baixo, contrabaixo. Então, o acesso à música também é uma ferramenta importantíssima dentro da área da cultura. A parte de teatro também, né? Teatro, aqui no César Amoreira nós temos Dramaturgia, né? iniciação teatral, então aulas de iniciação ao teatro. Então tem toda uma programação diversificada, né, de artes cênicas, literatura, música, exposições Sim. e tudo mais, não só para o aluno do SESI, para os seus familiares e para a sociedade como um todo. Sim. Totalmente gratuita e subsidiada. Sim, né? sim. Gratuita, né? No sentido de ser subsidiada pelas indústrias, mas de como isso... Eu não canso de dizer, reiteradamente, como isso é potente, né? Porque você vê as pessoas que nunca imaginaram, de repente, ver um artista ou uma apresentação que é tão... As pessoas falam de música clássica como se fosse algo muito distante, mas popularizada, né? Chegando às pessoas, né? Sim. O próprio maestro, né? O João Carlos Martins, ele fala muito sobre isso, né? Ele fala assim, eu não faço uma arte para pessoas que estão lá naqueles grandes palcos da Europa ou nesses grandes palcos internacionais, onde a música clássica, na Alemanha, na França, tem ali uma característica, né? Que é de ser cultuada naquele público. Mas eu faço música clássica para qualquer pessoa, né? Basta você oportunizar as pessoas conhecerem. Eu acho que vocês também defendem muito isso, né? Acessar a cultura, né? Perfeito. Para todas as classes sociais. Então, o SESI, como eu costumo dizer, é para todos, né? A partir do momento que você divulga toda uma programação e proporciona o acesso de forma integral das pessoas, Sim. isso facilita muito que elas frequentem, a gente cria uma plateia pujante, espontânea, né? E com isso a gente desenvolve as pessoas cada vez mais. Muito legal. Pessoal, não saiam daí, a gente vai para um rápido intervalo nessa conversa boa com o André Martins, ele que é gerente regional do SESI Campinas. Humana Ideia, volta já. Humana Ideia, com Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humana Ideia, o humano fazendo a diferença aqui na tela da Band+, nessa conversa boa, oportuna, importante e de interesse público com ele, André Martins, ele que é gerente regional do SESI Campinas. A gente falou no primeiro bloco de várias coisas, segundo bloco falamos sobre a questão da educação, da cultura, de todo esse cardápio tão potente que o SESI tem. Eu acho que não tem uma pessoa que não conheça o SESI, né? Sabe da importância, sabe da sua lealdade, né? Com relação à educação, à cultura, o esporte tão especial. Você foi jogador de voleibol, André? Foi sim. Conta pra nós um pouquinho isso. A minha carreira... Você é alto, né? Qual a sua altura? Tenho 1,90 m. Rapaz, Polidoro, você perdeu, hein? Mas por cerca de 15 anos da minha vida, eu pratiquei... Não, perdeu não. Quanto você tem, Poli? 1,95. O moço é alto também. É alto. Eu pratiquei esse esporte de forma intensa, né? De forma que me levou à formação em educação física e, por consequência, o ingresso numa das unidades do SESI. Então, o esporte fez parte da minha vida e me trouxe até aqui. Que legal. E fazer parte conduziu a isso. Exatamente. Fazer parte de uma instituição que acredita no esporte, nos valores que o esporte proporciona e na formação do ser humano integral, faz Você toda jogou a diferença. bastante tempo ou não? Joguei mais de 15 anos, quase 20 anos da minha vida, eu estive me dedicando a essa modalidade. Dá uma brincada ainda não? Eu jogo com 40 a mais, 50 a mais. É bom, legal, né? O esporte nível competitivo. O esporte é bom por isso, né? Sim. Então você tá sempre, né? Não importa qual a idade, né? Exatamente. Você pega uma coisa pra fazer, é legal, né? Sociabiliza, toda a integração sim. entre as pessoas. Eu, por exemplo, as pessoas, mas isso não é esporte. Lógico que é esporte. Porque envolve a questão intelectual, envolve estratégia e também um esforço físico de ficar horas ali. Eu adoro xadrez. Sim, sim. Adoro xadrez. Acho que é um negócio fantástico, né? E eu vou te falar que depois dos 40 que eu fui jogar xadrez, olha que interessante. Faz pouco tempo que eu jogo, mas eu adoro o xadrez. Me deu uma potência, já fui para algumas competições assistir. E é legal, é sempre tempo da gente se despertar para alguma atividade, né? Movimenta, né? Alguma que se você fez a vida toda, algumas que, né? Descobre. Eu tenho um amigo que faz pouco tempo ele se encantou com o tênis. Ele nunca tinha jogado tênis. Nunca, André. E ele tem 52 anos, ele acabou de ser campeão da modalidade 50 a mais.
e despertou para isso. Eu acho que os nossos talentos, nossas habilidades, nossos potenciais, eles estão sempre prontos para serem desenvolvidos, né? Para despertar, né? Para despertar, né? E às vezes a pessoa descobre aquele potencial um pouco mais tarde, né? Verdade. Mas verdade. Você vê como o corpo humano é interessante, né? Ele se adapta, independente da idade, a qualquer tipo de atividade física que se propõe a fazer com intensidade, com dedicação. O Brasil é tão rico, né, André? Tão potente, né? Cheio de talentos. Não é só futebol, em tudo, né? E poderia ser mais assim, observado essa questão, né? Fernando, você me trouxe uma informação importante aqui para poder trazer para as pessoas. O SESI coloca um programa que chama Passaporte para o Futuro. Olha, então, o SESI destacou 19 estudantes no ano passado que já estão cursando universidades no mundo todo, as principais universidades do mundo todo. E nesse ano, 35 novos estudantes que estão ingressando nesse programa com 5 anos totalmente pago pela instituição para que esses jovens que eram alunos do SESI no terceiro ano do ensino médio poderem cursar as principais universidades do mundo. Muito legal. Falando em escolas do SESI, alunos do SESI, muita gente fica perguntando como é que eu ponho meu filho e minha filha no SESI? Né? As pessoas acham que não é público, né, gente? O SESI não é um órgão público. Ele tem critérios próprios, né? Como é que funciona, André? Fernando, o SESI é uma instituição privada, criada, mantida e administrada pela indústria. Então, o processo de ingresso de novos estudantes na rede SESI São Paulo ocorre mediante sorteio público. Então, as pessoas se inscrevem nas vagas existentes. Normalmente, as vagas existentes no primeiro ano do ensino fundamental, a criança com 7 anos, né? Porque depois disso, as crianças que entram no SESI normalmente permanecem até o final do ensino médio e não saem. Então, as poucas vagas que aparecem de um ano para o outro também são colocadas a sorteio público. Então, o ingresso ocorre por inscrição na primeira série do ensino fundamental 1. As inscrições são sorteadas, as vagas são sorteadas e a matrícula é realizada. Então, sempre com prioridade para o público filho de trabalhador da indústria. Da indústria, sim. Que é quem criou e mantém a instituição nada mais justa. O objetivo foi esse, né? E por isso, as vagas que a gente oferece são limitadas. Hoje são 100 mil alunos estudando na rede SESI São Paulo. Nossa, mas ainda é um número gigante. Mas ainda é um número inferior ao que é uma demanda existente. Sim. Em função disso, inclusive, o SESI coloca um pacote de ofertas para a rede pública e rede pública de ensino, onde forma professores nos diversos segmentos, desde o 6º ano ao 9º ano, a alfabetização na responsável ou na idade certa, né? O programa de alfabetização do SESI é impressionante o que vocês reuniram. E é legal porque não é uma coisa assim personal, né? Personalista, né? Vocês se adaptam também àquela proposta da cidade, né? Não é à toa que o sistema educacional SESI tem quantos municípios já, André? São 56 municípios. Que aderiram ao sistema educacional SESI de ensino. Sim. Mas nós temos esse programa de alfabetização responsável com cerca de 70% dos municípios paulistas aderentes. Ou seja, 426 municípios assinaram conosco um contrato onde nós formamos os professores e gestores da rede pública para que esses possam fazer a alfabetização, principalmente na língua portuguesa, na leitura e na escrita, para as crianças na mais tenra idade. Então, para que elas possam ser alfabetizadas na idade certa, de forma responsável. Então, o SESI faz essa formação diretamente com os municípios aderentes, né? Sem custo algum. Então, o SESI, com o recurso da indústria, oportuniza a elevação do nível de escolaridade. Isso é importantíssimo. Imagina agora com esse resultado do IDEB que teve, que é o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, eu imagino os resultados que vocês tiveram, aonde vocês estão com o programa inserido, né? Os resultados são exponenciais. Porque os professores adoram a formação. Eu participei de grupos de professores que fizeram o letramento, a alfabetização e letramento com o programa do SESI. E todos eles, falaram sobre a importância, né, de como ajudou dentro da política pública, em escola pública, né? Exato. Como é que ajudou, aperfeiçoou a formação deles para isso. A ideia é exatamente essa, Fernando, que a gente consiga contribuir com os municípios para que eles melhorem os índices de avaliação externa. Né? Sim. E como é que faz para os municípios, para quem quiser conhecer esses programas? Até também através do SESI, do site, ou tem alguma outra plataforma que eles possam acessar? Nós temos a demanda ativa e receptiva, né? Então, através do site, nós recebemos as necessidades, as demandas, mas nós também colocamos uma equipe de prospecção e de oferta
oferta, né, de entrega. Ah, legal. De Vai visitar a cidade. Exatamente. Para ter acesso aos Sim. secretários municipais, aos prefeitos, para que esses possam, por sua vez, assinarem contrato conosco. Muito legal. Então vamos fazer um merchan aqui, ó. Prefeitos, secretários de educação, governador de estado, presidente da República, por que não, né? De conhecer a experiência do SESI, que é exitosa, comprovadamente exitosa. E a gente está chegando aqui aos segundos finais do Humana Ideia, André. Queria que você aproveitasse de tudo que você falou, que é muita coisa legal, né? É na cultura, na educação, no esporte. Deixasse uma mensagem para as pessoas. Muito bem. O SESI é para você, é para a sua empresa, empresário, é para a sociedade como um todo. Então, quem ainda não conhece o SESI, eu faço um convite a conhecer as unidades do SESI da Regional Campinas, e em Indaiatuba, que eu represento também. O SESI tem toda uma gama de programas na área educacional, de esportes, de qualidade de vida e de cultura, de promoção à saúde, que as pessoas e a família do trabalhador da indústria, seus dependentes e a sociedade como um todo pode e deve utilizar. Então, nós estamos à disposição para recebê-los e para que vocês possam conhecer tudo o que o SESI faz e colocar à disposição na nossa região. Ah, que legal. André, você volta mais vezes? Volto sim. Falar das prazer. Novidades, falar sobre outros programas, projetos do SESI. Você falou 3 unidades, né? São 3? São 2 unidades aqui em Campinas. 2 em Campinas. Uma aqui na Avenida das Amoreiras, uma na rodovia Santos Dumont. Sim. E uma na cidade de Indaiatuba. Que são lindas, né? São unidades lindas, grandes, impecáveis, né? Impecáveis. Olha, parabéns, viu? Pessoas como você faz a diferença, né? O Humana Ideia foi criado para isso. Você, lógico, tem uma carreira brilhante dentro do SESI, mas que quem te conhece, eu estou aqui no estúdio, né? A gente conversou nos bastidores, vê a potência humana por trás disso, com avivamento, que é uma causa, se transforma em uma causa, né? É muito mais, quem trabalha com educação, com cultura, com esporte, é muito mais do que um ofício, né, André? É uma causa, né? Você me remete a falar sobre passar uma mensagem importantíssima, que por trás de uma instituição como o SESI existem pessoas. Verdade. E as pessoas que estão nos bastidores, professores, gestores, funcionários, pessoal de manutenção, limpeza, segurança, são as pessoas que estão ali carregando nutricionistas, auxiliares de cozinha, fazendo o fazer do SESI acontecer. E essas pessoas realmente fazem a diferença. Realmente é uma grande causa, né? Trabalhar com essa causa faz toda a diferença na vida da gente. Fantástico. André, obrigado, viu? Eu que agradeço. Volte mais vezes. Pessoal, pessoas como o André, através dessa vivacidade, dessa potência, como ele disse aqui, né? É humano por trás. São pessoas com as suas historicidades, com as suas vivências, né? Fazendo o melhor. É uma causa, abrindo mão da sua zona de conforto em função de quem precisa. E essa tríade tão bonita, né, André? Educação, cultura e esporte, para que a gente possa sempre esperançar dias melhores. Humana Ideia, humano, fazendo a diferença aqui na tela da Band, todo sábado, às 10 horas da manhã. Espero você!